A psicanálise, ela não surgiu num livro, não era uma ciência pronta. Ela surgiu através de Sigmund Freud. As mulheres eram levadas para um local chamado Salpêtrière. Lá era um sanatório. E o Dr. Charcot trabalhava nesse sanatório com o método da hipnose. Através da hipnose, ele tratava algumas mulheres que se diziam histéricas, mas no momento em que elas entravam no processo de hipnose, muitas que estavam ali com paralisia na perna ou com algumas outras demências, elas andavam, elas falavam. Tinha mulheres, inclusive, que não conseguia tomar água, não conseguia falar, e elas foram tratadas por esse método da hipnose. E Freud, ele ficou curioso. Como que essas mulheres que estavam lá acamadas, que não andavam e voltavam a andar? Essa curiosidade deixou Freud, no retorno dele para Viena, extremamente ansioso pelo estudo e ele começou a investigar. Freud iniciou também com a hipnose, mas tão logo ele descobriu que a hipnose não era o que ia resolver o problema. A priori, Dr. Charcot, ele tirou as mulheres daquela condição de doença, elas tinham as pernas amputadas, chegavam com dor, não andava, não tinha um diagnóstico médico, ia lá e cortava a perna da mulher, cortava um braço que não mexia. Isso tudo aconteceu na Salpêtrière. Mas Freud, ele queria um pouco mais, ele queria ir mais adiante. Por que a hipnose não deu certo? Porque Freud achava que nem todo mundo se deixava hipnotizar. Então Freud passou da hipnose para o método catártico e da catarse para a psicanálise. Foi uma paciente que o Freud, atendendo ela na clínica, disse para ele: doutor, deixe-me falar. E Freud, como era muito atento, nesse momento, quando ela disse deixe-me falar, para ele foi como se tivesse acendido uma luz. A palavra cura. Através da palavra, essas mulheres estão se libertando das dores. Através da palavra, as doenças psicossomáticas estão se resolvendo. Então foi aí que Freud aprofundou os estudos dele. E foi assim que a psicanálise começou. Não como técnica, não como fórmula, mas como escuta. Mesmo com tantos avanços, ainda hoje existem muitas mulheres sofrendo. Existe muita dor dentro das pessoas e elas não sabem como resolver. É comum hoje ouvir as mulheres dizer que sente dor. É comum pessoas que, assim como eu, sentem dores da fibromialgia. Nós sentimos um cansaço que às vezes nós não temos como nomear esse cansaço. Essas dores, na psicanálise, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Essas dores acontecem porque algo lá no nosso inconsciente ainda não foi verbalizado. A existência, ela traz marcas, feridas que estão aqui na nossa pele. Pode ficar só um sinalzinho dessa ferida, mas quando tocadas, elas vão trazer muita dor. Quando tocadas, as nossas feridas emocionais, elas vão reverberar. E nós vamos sofrer. Essas dores que eu sinto, que você sente, que não são nomeadas, elas estão no nosso inconsciente. E a psicanálise, ela entra com essa busca, junto com você, para que você se localize, para que você encontre onde está essa dor. Existem muitas circunstâncias no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na maneira que nós criamos os nossos filhos, na maneira que nós fomos criadas, na nossa história familiar, que podem se repetir, que podem trazer padrões de existência, e esses padrões associados com o teu meio, com o teu cotidiano, provocam gatilhos emocionais, que pode fazer você sofrer. A psicanálise vai te ajudar a entender, a se conhecer melhor, a nomear aquelas dores que ainda não têm nome. Eu vou contar para vocês a história de uma moça que eu atendi na clínica. Uma jovem de 21 anos, ela tinha fobia de barata. Fobia, muito medo de barata, daquele medo que ela subia na cama, aquele medo que ela não conseguia matar, aquele medo que ela não conseguia nem dormir no quarto se tivesse passado uma barata por lá e não fosse encontrada. Na clínica, foi conseguido trabalhar através da fala, do inconsciente, associando o medo dela com o trauma da infância dela. Essa jovem tinha sido abusada. E cada vez que ela via uma barata, que ela lembrava daquilo, a sensação que ela tinha com ela era nojo, muita repulsa. Uma repulsa que fazia ela estagnar diante da barata. E esse era o trauma. Quando ela conseguiu associar a imagem da barata, o medo da barata com o trauma que ela sofreu, com o abuso que ela sofreu na infância, o trauma se resolveu.
A fobia se resolveu. E foi através da psicanálise que essa moça conseguiu ressignificar esse trauma e dar cura àquilo que paralisava. E você, qual é o seu trauma? O que faz você ter medo de atravessar uma rua? O que faz você ter medo de fazer uma entrevista de emprego? Você é aquela pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Você já parou para pensar de onde veio sua timidez? Através da psicanálise, você pode encontrar sua resposta. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a psicanálise, se você acha que a psicanálise pode ajudar você, me segue no Instagram. Lá você pode acompanhar mais o meu dia a dia e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu sou a Sueli Trezessiak, psicanalista.